Senhoras e senhores, meu boa noite. Neste momento, damos início à nossa audiência pública, onde nós iremos debater a transparência e responsabilidade da empresa Sabesp dentro da sua atuação. Gostaria aqui de fazer já o convite para participar da mesa o senhor André Gonçalves, gerente de departamento de manutenção, que representa o diretor regional da Sabesp da Baixada Santista, o senhor Ricardo Sacristã Ferrari. Então, por gentileza, gostaria da presença do senhor aqui na mesa. Também fazer o convite ao senhor Josimar Alves de Souza, coordenador operacional. Por favor, aqui. O senhor aqui, ó. Estamos aqui também agradecendo a presença do senhor André Luiz França, presidente da Associação e da Confederação Municipal das Associações de Moradores do Guarujá, a senhora Eliana Guimarães Roxo, presidente da ONG Casa Branca, o vereador Chico Nogueira, representado nesse ato aqui, o Rodrigo Pacheco Bertolino, assessor parlamentar, o vereador Paulo Miyashiro, vereador, representada pela dona Ana Paula Atanes, assessora parlamentar. Agradecer toda a minha equipe aqui de gabinete aqui presente, cumprimentar a todos os funcionários da Câmara Municipal que estão aqui dando suporte nesta audiência pública, né? Quero aqui informar os representantes da nossa empresa, a Sabesp, né, que presta serviço aqui não só do nosso município, mas grande parte do estado de São Paulo, é que essa audiência pública são questões aí de várias denúncias, né, que chegam em nosso gabinete. Eu falo nosso porque toda a Câmara Municipal, nas sessões ordinárias, tem recebido, né, reclamações, e, logicamente, que vários requerimentos foram apresentados para os questionamentos, né? Então, foi de nossa responsabilidade trazer essa audiência pública, até para que os representantes possam trazer aí informações e algumas soluções, né? E depois, logicamente, que a nossa assessoria já está à disposição para aqueles que desejarem fazer o uso da palavra, utilizar aqui a nossa tribuna, né? Mas eu gostaria de passar aqui ao senhor André, que é o gerente de departamento, que, além de algumas informações, vai passar um vídeo aqui informativo para que a gente possa também entender o que está acontecendo. Então, por favor, senhor André, fique bem à vontade, se apresentar, por gentileza. Boa noite, vereador. Agradecer o convite para estarmos aqui para trazer os esclarecimentos necessários tanto para a Câmara, na presença do senhor, aos aqui presentes. E temos aqui uma apresentação rápida, né, para contextualizar a questão do contrato com o município, algumas obras em andamento, e estamos aqui à disposição para demais informações e esclarecimentos que se fizerem necessários. O senhor pode já ficar à vontade, já para poder fazer a apresentação, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Nós trouxemos aqui uma apresentação rápida. Até 2024, nós tínhamos um modelo de contrato de prestação de serviços que cada município tinha com a Sabesp. E era contratos individuais. E cada contrato trazia para cada município as suas metas, seus investimentos. E, a partir de 2024, foi feita uma nova contratualização com todos os municípios que estavam contratados, né, assinados com a Sabesp. Foi feito um único contrato, onde cada município virou um anexo, onde esse anexo traz todas as informações de investimentos, metas e indicadores que precisam ser cumpridos, tanto na prestação de serviço, como na realização de obras estruturantes. Então, está aqui, a gente tem esse slide, ele traz aqui as informações com relação à contratualização. Nós fazemos parte da URAI 1, que é a unidade de municípios que compõem essa região.
tá? Que são os 371 municípios na qual a Baixada Santista está inserido. O contrato ele tem um prazo de 36 anos, quando foi negociado e contratualizado novamente com o município de Santos. Opa, por favor, volta para o... Isso. Os contratos os municípios que compõem a URAI 1, ela tem aí uma base de 28 milhões de habitantes que são atendidos pela Sabesp. Dentro desse contrato principal, objetivo dele é universalizar o saneamento, porque no contrato anterior nós tratávamos de área formal, era uma área limitada dentro do município como um todo. E, em função do novo marco do saneamento, mudou-se o contexto de área atendível para população atendida. Então, todo o território do município de Santos passou a integrar toda a base onde a Sabesp tem que levar o serviço de água e esgoto. Nós saímos aqui do contrato anterior, um investimento per capita de R$ 79,00 para R$ 230,00 por habitante. Um salto significativo no volume de investimentos que precisam ser ainda realizados no município de Santos. Quando a gente fala do município de Santos, inclui-se também a área continental de Santos. Nós temos, dentro desse contrato, o objetivo principal, que é a universalização e ampliação das suas obras estruturantes, ampliação dos seus sistemas. Até 2029, o compromisso de estar com o município universalizado, ou seja, aquelas áreas que nós denominamos de áreas informais, que antes nós não poderíamos entrar. Hoje a gente tem a permissão de entrar, a prefeitura autoriza, porque não está mais limitado pelaquela linha onde eu acabei de falar, de área formal, e sim todo o município. Então, a gente tem esse compromisso. O marco traz que tem que estar universalizado até 2033. A Sabesp tem, dentro do objetivo dela, de trazer isso para 2029, ou seja, antecipar. Então, esse é um resumo do que compõe aí esse contrato com relação ao município de Santos. Nesse contrato, traz lá os indicadores de qualidade, prestação de serviços, investimentos de grandes obras, e a questão da universalização, que é levar a qualidade de vida, água tratada e coletar o esgoto dessas áreas que antes estavam à margem e não podíamos entrar. Então, com o novo contrato, com o novo marco, estamos dentro dessas áreas, estamos com obras hoje na Vila dos Criadores, no Pantanal Baixo, Pantanal Alto, no Caminho da União, ali no Caminho São Manuel, e entramos também nas palafitas, lá no dique da Vila Gilda, implantando rede de esgoto e rede de água para uma população que não tinha esses serviços. Pode passar. O que eu acabei de falar, o contrato anterior, a imagem do lado esquerdo, aquela manchinha verde, era a área que a Sabesp podia atuar dentro de todo o território do município de Santos. Com o novo contrato e com o novo marco, ele se ampliou, que é essa área, essa imagem do lado direito aqui, todo verde, que é todo o município. Então, a Sabesp tem a obrigação de levar os investimentos e o saneamento para todo esse território de Santos. Antes era só aquele pedacinho ali, e pela mudança do marco e do novo contrato, permitiu que a gente pudesse avançar para outros territórios.
do município, né? Temos aí uma grande área a ser investida, que é a área continental de Santos. Então, esse é o exemplo que eu dei do antes e o que é agora. Tá ok? Aqui é um exemplo de investimentos. Como eu acabei de falar, nós temos um desafio que é universalizar o saneamento, que é levar água tratada e coletar o esgoto e levar para tratamento dessas áreas que nós não poderíamos entrar anteriormente, e agora podemos, e estamos com as obras. Então, aqui são algumas obras. Esse do canto direito aqui é no Morro Santa Maria, Pantanal Alto. Aqui é o Pantanal Baixo, Caminho São Manuel. Exemplos de obras que nós estamos executando hoje que antes não podíamos, né? Pode passar. Isso aqui são obras estruturantes, já dentro da área urbanizada, vamos assim dizer, né? Estamos com obras de remanejamento de redes, renovação de redes, né? De água e esgoto. Então, aqui são exemplos de obras de troca, remanejamento, renovação de redes de esgoto. Estamos com obras na Ponta da Praia, no bairro do Marapé, aqui no centro, de troca dessas tubulações, são muito antigas, então a gente tem um planejamento e essas obras estão acontecendo. Pode passar. Aqui, outros exemplos de obras que estamos realizando em Santos, né? Temos aqui um programa de manutenções preventivas, tanto na parte de água quanto na parte de esgoto. Eu sei que isso vai ser abordado aqui, questão do abastecimento, questão do vazamento de esgoto. E, então, nós temos aqui, ao longo de 2025, só para vocês terem ideia, nós retiramos das nossas estações de tratamento de esgoto e estações elevatórias de esgoto. O que é uma estação elevatória de esgoto? Nós temos um bairro, esse bairro tem as suas redes de esgoto, que recebem o esgoto doméstico de cada residência, que vão para essas tubulações e vão para uma estação elevatória. O que é uma estação elevatória? É uma estação de bombeamento que ela tem que empurrar esse esgoto para frente. Por que temos que ter essa estação? Somos uma região plana, então o esgoto ele vai por declividade até um limite, depois ele tem que ser elevado. Então, a gente tem essas estações de bombeamento. Então, nós retiramos, só em 2025, mais de 1.316 toneladas de resíduos no município de Santos, que não deveriam estar ali. A rede de coleta de esgoto ela foi projetada para receber o esgoto doméstico. Ela não foi projetada para receber fio de cabelo, saco plástico, tampinha de garrafa, fralda, absorvente. Ou seja, esse material ele não tem que estar ali. E isso acaba prejudicando nossos sistemas, e mais de 95% das ocorrências de vazamento de esgoto que nós temos são causados por esses problemas aqui. Materiais que não deveriam estar naquele local, que a rede foi projetada para receber somente o esgoto doméstico. Outro veneno para a nossa rede é a gordura. O despejo de óleo na pia, restaurante que joga gordura, óleo também. Da mesma forma que as veias do coração entopem por conta do colesterol, por conta da gordura, acontece o mesmo com as nossas redes. Essas gorduras elas viram pedras dentro das nossas redes e acabam entupindo. Então, é um exemplo que a gente traz aqui. E o que a Sabesp faz para minimizar, evitar isso? Ela faz serviços preventivos, lavagem preventivas e limpezas de estações. Nessas limpezas preventivas é que a gente retira essa quantidade de resíduos que não deveriam estar ali. Papel higiênico, por exemplo, não é problema para a gente. Papel higiênico, se você jogar no vaso sanitário, ele vai se dissolver, ele não é um problema para nós. O problema é a quantidade e o volume de pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. Então, se você jogar uma quantidade de papel higiênico, estou dando um exemplo de papel higiênico, que ele não é um problema, mas ele pode ser época de temporada, é um exemplo.
Você tem um prédio aqui de temporada, de repente chega todo mundo começa a usar ao mesmo tempo, quantidade excessiva de papel higiênico, ele entope o ponto da ligação lá na calçada, porque acumula tudo lá. A gente vem, faz a desobstrução e vida que segue. O problema maior são os outros, fio de cabelo, fio dental, saco plástico, que isso acaba indo para a rede e chega nas nossas estações e trava a bomba e acaba causando sobrecarga na rede e as obstruções. Então, a gente faz um trabalho preventivo de lavagem de rede, limpeza de postos de visita. O que é um posto de visita? Aquelas tampas redondas que vocês veem na faixa de rua aí. E das estações elevatórias de bombeamento. Tiramos também areia. 2.898 toneladas de areia no ano passado. Por quê? A gente tem o solo nosso da Baixada, ele tem um lençol freático muito alto. Então, isso acaba causando também infiltração nas nossas redes e carreia material. Áreas que têm problema de drenagem, a nossa rede acaba servindo de apoio, acaba absorvendo água de chuva, e isso acaba carreando também material de areia para as nossas redes. Acaba entupindo. Tudo isso a gente acaba resolvendo nas lavagens preventivas. Então, para vocês terem ideia, em 2025, nós realizamos pouco mais de 14 mil desobstruções. Mais de 95% desses entupimentos em função de lixo na rede da Sabesp. Claro, tem problemas que são causados por falhas na estrutura que a gente vai lá e corrige e resolve em definitivo. E em 2026, até março, até o presente momento, já temos 2.755 desobstruções, ou seja, entupimentos que ocorreram, que a Sabesp foi lá e fez a desobstrução. Se a rede for usada de forma correta, pode ter entupimento? Pode. Pode, que a gente está sujeito a uma falha no sistema. Mas a maioria delas é em função do mau uso da rede. Então, a gente tem aqui um compromisso de estar sempre alertando, fazendo educação ambiental, trazendo as informações necessárias para o uso correto das instalações. Pode passar. Aqui são os canais de atendimento que está à disposição de vocês. E estamos aqui aberto para ouvi-los e trazer as informações necessárias. É uma apresentação rápida, mais para vocês terem o contexto do nosso contrato e os principais serviços aí e atuações que a gente tem aí no dia a dia, tá bom? Obrigado pela atenção. André, eu quero primeiramente agradecer essa apresentação. Acho que é muito importante a gente entender como é feito, né, os trabalhos da própria Sabesp, né? Na verdade, a gente só tem reclamações e a gente não tem informações. Acredito até que a própria empresa, ela deveria, e se faz, eu acho que tem que ser muito mais com informações, lógico, a questão das campanhas, né? Eu acho que sem campanha, eu acho que não tem jeito. Nós estamos numa cidade turística, que o que você falou realmente, nós temos aí vários edifícios na nossa cidade que são utilizados somente em época de temporada ou finais de semanas com feriados prolongados, né? E com isso, é algo que a gente precisa realmente estar muito próximo, né, para poder ficar sabendo como que é feita as coisas. A gente tem observado aí várias obras da Sabesp na nossa cidade. Obras que, muitas vezes, são outras empresas terceirizadas pela própria Sabesp, né? E eu vou citar uma delas, ali na rua Cidade de Santos, na Ponta da Praia, né, no cruzamento ali da rua Realberto, que já ficou por muito tempo. Acho que houve um atraso naquilo que era o que foi comprometido ali, né, de tempo. E isso traz aí um transtorno muito grande. Ninguém quer obra na porta da sua casa. A gente entende que é muito importante, mas as obras, né, ela tem que ter início e fim, né? E aí, o que está acontecendo? Essas obras estão tendo o início, o meio e o fim, fica lá
né, um tempo muito prolongado, né? E também, uma outra que a gente observou e foi visitar, ali na rua Particular Lélia, ela fica num trecho ali do bairro da Aparecida, e a gente entendeu ali que uma obra da Sabesp, para regularizar ali a questão de água, né, recebimento de água e tudo mais, ela teve um padrão de obra muito ruim. Eu tive lá com o secretário de Serviços Públicos, o secretário Fabrício, né, e ele realmente, juntamente com outro representante da Sabesp, verificou que realmente o que foi deixado ali foi muito ruim. Inclusive, resíduos da própria obra que estava entupindo as galerias das redes pluviais. E isso, para nós, foi muito ruim, né? A gente recebendo essa informação. E chegando lá, o que faz o munícipe? Ele acha que tudo é Sabesp, né? A rede pluvial não é Sabesp, é a questão da prefeitura, mas o que causou foi a obra que estava lá no local. Isso já foi consertado. Hoje mesmo lá, a Sabesp já esteve lá fazendo uma nova limpeza e a gente percebeu que a gente precisou fazer uma intervenção rápida porque estava existindo uma demora muito grande. E outra situação que você informou são das estações de bombeamentos. Ali na Conselheiro Neves com a Praia, nós temos uma estação de bombeamento, se eu não me... é ali mesmo, né? E o que acontece no trecho da Avenida da Praia até a Epitácio Pessoa? Nós temos ali, já crônico, um vazamento de esgoto em toda a calçada, com alguns locais com afundamento de calçada e tudo mais, né? E que a gente percebe que realmente tem ali, dentro desse vazamento, os resíduos o próprio papel higiênico, que é o que você citou aqui. E nós estávamos, logicamente, que numa temporada. Isso aí, o que você falou, está dando a entender que tudo que você falou aqui é grande verdade, né? E nesse trecho, nós temos um número de comércio muito grande. Você imagina os comerciantes ali na frente, com o seu cafezinho, com o seu restaurante, etc. Tal, e aquilo vazando. A gente entende que, por alguns moradores, em época de temporada, está sendo utilizado de forma errada, que é onde eu entendo da importância das campanhas, né? Mas aí eu também te pergunto, nesse momento das solicitações, que aí é onde eu entrego aqui para você, que eu quero entregar em mãos, algumas informações, até para que você possa levar, né, para a equipe, um vazamento idêntico no canal 1, e tudo isso são protocolos que que foram feitos por um único munícipe e que demorou pelo menos uns 15 dias. Foi colocado nas redes sociais, foi colocado na própria TV Tribuna, aqui, né, que faz aqui o nosso... eu passo aqui para as suas mãos, porque o que eu entendo? No momento que você tem a demora do atendimento, acontece que esse vazamento vai para as galerias pluviais, atravessa o canal e polui as nossas praias, né? Então, o que a gente está cobrando aqui, além de todas as informações, que é muito importante para todos nós, e precisamos fazer esse tipo de campanha, eu acho que a Prefeitura e Sabesp juntos podem estar unidos nesse trabalho, o que a gente precisa rapidamente, que acaba sendo uma preocupação muito grande, é quando a demora do atendimento acontece. A gente entende que vai chegar, mas esse momento, um vazamento desse tipo, na frente de um comércio ou da própria casa, e essa casa que eu estou que está mandando, a pessoa tem um comércio na própria garagem ali, utilizado, né, autorizado pela prefeitura, até uma casa que além de residência, acaba sendo IPTU de comércio. E as pessoas acabavam não entrando por conta dessa situação. Então, assim, a gente entende que é necessário que as estações de bombeamentos elas tenham uma manutenção muito mais periódica do que tem dentro da programação. Então, eu queria saber de você, em quanto tempo as estações de bombeamento elas são feitas a manutenção? Só é feita a manutenção quando existe alguma ocorrência ou isso já é periódico? Bom, vamos lá.
pegar de tudo que o senhor colocou aqui. De fato, a gente teve alguns problemas na execução das obras, tanto na cidade de Santos quanto na particular Lélia. São obras de remanejamento de rede de esgoto. O remanejamento de rede de esgoto, e aqui não é uma desculpa, em se tratando de obras na Baixada, o nosso solo é muito ruim, lençol freático alto, e isso requer uma execução da obra com equipamentos que a gente não faz em outras regiões, como, por exemplo, o estado de São Paulo. Rebaixamento de lençol freático, escoramento de vala. Então, isso acaba demandando um tempo maior na execução do remanejamento de rede de esgoto, mas não justificou o atraso que teve lá. De fato, teve um problema, a contratada já foi notificada, inclusive multada. Na particular Lélia, não houve demora na execução, mas houve alguns transtornos. Inclusive, eu tive na semana passada lá com o secretário Fabrício, junto com o nosso gerente regional, o Ricardo. Identificamos alguns problemas lá, tanto de galeria como da nossa obra, que a contratada já está corrigindo. Inclusive, a reposição de pavimento de um prédio que tem ali no meio da quadra, que não ficou legal, não foi bem feito e vai ser refeita. O que o processo de desestatização trouxe para a gente? Uma facilidade na contratação. Hoje, a gente contrata uma empresa muito mais rapidamente e também podemos mandá-la embora com muito mais facilidade. Então, as empresas hoje que não estão prestando um bom serviço, e aí não é a contratada, viu, gente? É a Sabesp que está ali, através de uma empresa que está representando ela. Então, não é a contratada, não é a empresa A, B ou C, é a Sabesp que está ali. Então, a responsabilidade é nossa. Então, essas empresas elas estão sendo multadas e, na terceira avaliação negativa, tchau, um abraço, vai chamar outra. Antes, a gente não tinha essa facilidade. Então, essa empresa ela vinha bem, teve alguns percalços com relação a essas obras, mas já está corrigindo. Mas, se continuar dando problema, vai ser rescindido o contrato sem dó e nem piedade. E vamos chamar outra que queira fazer o serviço bem feito. Porque a imagem da Sabesp que está lá, e vocês que pedem o serviço nosso, que têm a prestação do nosso serviço, tem que tê-lo bem feito e com qualidade. Então, esse é o ponto. Nós temos indicadores, a Arcesp nos fiscaliza periodicamente, sofremos sanções se nós não atendermos os indicadores, tempo de atendimento, isso tudo está regulamentado. Se vocês entrarem no site da Arcesp, está lá a regulamentação com relação a prazo, serviços que estão lá, que a Sabesp tem que atender, enfim. Então, tem uma correção de rumo que já foi feita. Com relação às elevatórias, a gente faz um serviço periódico de limpeza preventiva delas, tanto é que aquele número de resíduos que a gente tira é justamente de limpezas periódicas nessas estações de bombeamento. Não só na estação, mas a gente também faz um trabalho preventivo de lavagem de rede, para mantê-la operando de forma plena. Então, problemas tivemos, sim, reconhecemos, já tomamos as ações e esperamos que não tenhamos mais esse tipo de problema. E, com relação a conselheiro, ali nós temos um problema crônico de gordura, por conta do comércio ali. A gente já notificou os comércios ali que produzem, né, alimentação. Alguns já se adequaram, outros têm mantido uma limpeza mais frequente da sua caixa de gordura, mas, mesmo assim, a gente ainda continua encontrando um lançamento ainda excessivo de gordura ali, que é o principal problema nosso ali. Então, a gente procura ali naquele trecho, não só nesse, como aqui no centro da cidade, onde tem restaurante, a gente mantém uma rotina de lavagens até maiores para evitar esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, isso é uma ação que foge à nossa vontade, essa ação de terceiros que acaba contribuindo para o entupimento. Mas, acontecendo, a gente vai lá, corrige rapidamente, e para que isso não siga numa ocorrência ali sistêmica, né, várias vezes a gente procura manter uma lavagem preventiva mais frequente,
mas, de fato, ali na Conselheira a gente tem essa questão da gordura. Nós estamos sendo, a nossa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo canal da nossa TV, né? E também temos aqui algumas perguntas no YouTube, né? Carolina, contribuição para quem acha que viver em Santos são flores. Os munícipes que moram na zona noroeste, diariamente, ficam sem água no período da noite e da madrugada. Nós temos aqui o Luke. Sou daqui do centro de Santos, ficamos sem água 5 dias, em pleno verão, de 40 graus. A Carolina, novamente, falta de chuva, que falta água e tudo mais. Queria saber se a Sabesp não tem um programa para o verão, sabendo que enche de turista. E várias outras questões aqui que estão no YouTube, né? Então, a gente tem que entender que as informações chegam aqui para vocês, né? E com isso, nós temos algumas pessoas que estão aqui com a gente, que se inscreveram para fazer uso da palavra. Eu vou colocar aqui à disposição para que eles façam uso da palavra, colocando 3 minutos, para que a gente possa ter, né? Como são 1, 2, 3, 4 pessoas, eles vão, todos eles, fazer o seu questionamento e os senhores dão a resposta depois. Nosso secretário de Infraestrutura e de Serviços Públicos já está aqui também, só para, né? O senhor já conhece. Então, gostaria de chamar aqui a dona Vera Raposo para fazer uso da palavra. Por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Vera Lúcia Martins Raposo. Eu venho representando aqui os restaurantes já falados, né? Mas quero também informar o seguinte: eu sou da Conselheiro, que tem aquela calçada que realmente tem muitos restaurantes. Mas eu queria só informar que a gente já tem o projeto e já faz tudo certinho, a caixa de gordura com a prefeitura, tudo bonitinho. Eu falo em nome dos outros também, não estou aqui de egoísta. Mas tenho também que ligar quase todos os dias, porque aquilo fica. E não é de banheiro, aquilo é horrível. E o buraco é na calçada, em todos, né? Começa na minha calçada, que é no 855, vai até o Lanches Praia, que é na esquina da Conselheiro, da Epitácio Pessoa. Todos ali somos restaurantes, todos. O meu é o primeiro, mas tem até o final. Aquela calçada, o buraco, é na calçada. Então, prejudica a mim, porque fica um cheiro absurdo, sujo, porque aquilo é um vaso sanitário aberto. Porque, nesse momento de escoação, a tampa já foi, não existe mais. Tanto é que ela está aberta até hoje, isso eu tenho que puxar a orelha de vocês, porque realmente foi limpo e tal. A gente chama... No ano passado, eu chamei quase todos os dias. O meu nome deve estar lá, porque, assim, acho que nem atende mais o WhatsApp, porque a gente chama direto, realmente. Porque é horrível. O meu restaurante, como todos os outros, tem mesas, né? E ali fica aquele buraco. Agora eu vou falar uma outra coisa. Tem muito prédio fazendo, então eu acho que tem que mexer alguma coisa com as construtoras também. Eles fazem prédios, atrás de mim tem um prédio de 40 andares, que é óbvio, vai impactar no esgoto também. Então, eu acho que tem que fazer as campanhas? Sim, mas eu acho que é importante conversar com as construtoras, sei lá, mas que a gente precisa de uma tubulação maior, não tem o que fazer. Vai ter que quebrar? Vai ficar ruim na nossa frente? Eu acho que sim. Mas a gente tem 3 grandes acontecimentos bem naquele pedaço. Tem o triatlon, que é uma vez por ano,
tem as bandas e fanfarras e tem o nosso carnaval, que fecha aquele pedaço. Então, eu queria de vocês, porque assim é uma pessoa que está realmente chateada e esperançosa, tá? Depois do que eu vi, esperançosa com isso, que realmente olhe para nós, porque a gente tenta fazer tudo certo com a caixa, o óleo vai embora, tal, mas continua isso. Então, queria que vocês olhassem, por favor, para nós. Eu sei que Santos é enorme, que tem muito, todo mundo está descontente com alguma coisa, mas assim, eu venho representar o meu lado, né? Cada um tem que representar os seus, né? Mas eu tenho as fotinhas aqui para deixar para vocês, viu? Os buraquinhos aqui. E o buraco está aberto até hoje, tá? Então, sim, eu trouxe para você. Então, muito boa noite. Dona Vera, se quiser fazer a entrega agora, por favor, obrigado. Quero aqui anunciar a presença do secretário Fabrício Cardoso, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, também vereador dessa casa, licenciado. Obrigado pela presença, viu, Fabrício? Nós já tivemos aqui uma apresentação dos representantes da Sabesp, de tudo que está sendo apresentado junto ao contrato que foi realizado. O nosso amigo aqui, o André, fez essa apresentação maravilhosa. Fiz alguns questionamentos também de algumas visitas que nós realizamos, né? Ele também já explicou. E agora eu estou passando a palavra às pessoas que estão aqui presentes, que se inscreveram. E no final, eu passo a palavra a você também, tá bom? O senhor Ricardo Paz, por favor. Senhor Ricardo, o senhor se apresenta aqui, por favor, 13 minutos, por gentileza. Se for pouco, a gente estende um pouquinho mais. Não é rápido. Mas, enfim, obrigado. Boa noite, meu nome é Ricardo Augusto Domingues Paz, sou morador do José Menino, ali na divisa entre Santos e São Vicente, né? Eu moro no Enseada das Orquídeas, onde era o Clube Caiçara. Hoje tem um prédio, um condomínio de 520 unidades. No final do ano, nós tivemos falta de água lá, como toda a Baixada Santista, pelo que eu ouvi. E isso gerou uma demanda para o condomínio, fora do orçamento que não estava previsto de caminhão-pipa. A minha reclamação eu paguei a conta do caminhão-pipa, que não era responsabilidade minha fornecer água para o condomínio. Eu só vim aqui reclamar e quero um acordo com a Sabesp para ser restituído desse valor. Simples assim. Porque a unidade não pode ficar 3, 4 dias sem água. Tem todos os protocolos, eu já reclamei na ouvidoria, já reclamei para o pessoal aqui do Santana, do vereador Santana, já reclamei para o pessoal da Rosana Vale, e eu quero o meu direito, porque se eu estou devendo alguma coisa para a Sabesp, eu tenho que pagar. Agora a Sabesp está me devendo, não sou eu que estou devendo para ninguém. E essa é uma demanda. E a outra, que eu participo de um grupo, e o senhor falou sobre canais, né, de clandestinos e tudo mais. Ali no José Menino, na frente da ilha Uruboqueçaba, eu acho que é isso, tem um canal lá que não devia estar lá. A água sai lá de vez em quando, até peço que o senhor, uma munícipe que me mandou agora, aqui no grupo que eu faço parte, eu não ia tratar desse assunto, mas como o senhor falou sobre canais, eu acho que é interessante a demanda de olhar sobre o canal do 0, que é onde nós estamos, que é o José Menino, à frente do Urubuqueçaba. Ele não é canal 1 e não é canal 0, então nós estamos ali meio que órfãos. É só isso, basicamente essas duas demandas. Se vocês puderem me dar um retorno, é sobre isso que eu vim falar aqui. E parabéns pela apresentação, pelo contrato e tudo mais. Obrigado. Obrigado, senhor Ricardo. Severino Soares Filho. Boa noite a todos. Meu nome é Severino Soares Filho, né? Morei muito tempo no Jardim São Manuel, atualmente estou no Marapé, e acho que eu vou falar um pouquinho o sentimento do munícipe, né? Que estamos vendo em rede social muita reclamação. É aquele vazamento recorrente em alguns pontos da cidade, né? Aquela saidinha de esgoto, né, que por algum motivo fica vazando constantemente nas calçadas. Aquilo é um transtorno danado, dá para a saúde e tudo. Eu tenho até uma foto aqui do Jardim São Manuel, que é a Praça Nicolau Geragire.
Por sinal, a Sabesp está usando até essa praça como depósito, porque vai ter obras lá no DIC, né, em alguns lugares. Mas só que não é aquele vazamento que fica escorrendo, ele é quase um chafariz. Ele fica jorrando. Se eu mostrar... Eu tenho um vídeo aqui, eu até tirei uma foto do vídeo, né, para tentar mostrar. Mas só que esse vazamento já está há anos. Já fizemos documentos várias vezes e nunca foi resolvido. São duas saídas, né, de esgoto. Sendo que a cerca de 50 metros tem a estação de tratamento ali nessa mesma praça. Então, em outros pontos do bairro também, já vi, parece chafariz mesmo, aquele jorrando a água forte para cima, né? Então, aquela estação de tratamento, eu não sei se não dá conta, porque com 50 metros próximo da estação não resolve, aí eu não consigo entender o porquê disso aí, né? Já na área do Marapé, aquele quadrado ali de Marapé, pega Joaquim Távora, Vital Brasil, ali é uma parte, parece o asfalto é um retalho, né? De tanto remendo que tem ali, e também vários vazamentos pelas calçadas, as pessoas com as crianças ficam se desviando, né? E o que acontece? Como aquelas ruas estão próximas ao canal, com certeza, quando olhamos a saída do canal, é comum ver um vazamento descendo pelo canal. Aí minha questão é, essa quantidade enorme que eu vejo ali naquela região, afeta a balneabilidade das praias de Santos? Não sei, eu sou leigo, não sei. Porque a quantidade é forte. E vários moradores em outras regiões falam a mesma coisa, dos canais. O forte odor quando passa por um canal. Então, ou está ocorrendo vários vazamentos na cidade toda, né? E está causando isso, aí eu fico pensando nisso aí, até onde afeta. E a última questão que eu queria saber também, se costuma dizer que Santos é top no Brasil, no saneamento básico, né? Acho que Santos estava em quarto, alguma coisa assim, né? Só que a maioria da população não sabe como é feito e também não é a Sabesp que faz, né? É uma outra instituição que faz, né, um processo. Ou seja, só vale para aquelas casas que realmente estão fixas na cidade, organizadas, não aquelas que vocês estão fazendo em palafitas, nesses locais todos. Para quem não sabe, esses locais onde está sendo despejado o esgoto e tudo, não está entrando nessa contabilidade. Então, vamos supor, se a Sabesp falar que 90%, 98% da cidade está sendo coberta no saneamento ali, ela não está falando da cidade como um todo, só está falando daquela área, né? Se eu estiver falando errado, o senhor me corrija, somente daquelas casas que estão com esgoto direitinho, estão fixas lá, né? Já diferente das palafitas, dos locais que parece que está tendo um avanço. Então, na percepção dos senhores, quando terminar isso, que parece que vão tentar trazer o saneamento para toda a cidade, como ficará as praias em Santos? Vai melhorar bastante com isso? Essa é a minha dúvida. Tá bom? Obrigado. Desculpa ter estendido um pouco. Obrigado. Senhor João Inocêncio. É o último inscrito e depois a gente passa aqui a palavra ao secretário. Agradeço pela participação. Eu sou morador do bairro do Saboó há 75 anos. Fui para morar lá com 4 anos. E o nosso problema, o motivo que eu vim aqui hoje, é sobre a drenagem de águas pluviais e Sabesp. Parece que os dois estão combinados. Todo mundo aqui conhece aquele alagamento que tem na rua Nação de Nossa Senhora de Fátima. Já não chove há 5 dias ou 6, mas está alagado lá. Por quê? Porque o saneamento básico transborda, sai da rede de saneamento e alaga as ruas. Então, ali tem uma parte de saneamento básico alagando aquela esquina da Nação de Nossa Senhora de Fátima.
E o mais grave é que, quando chove, causa enchentes. A nossa sorte é que esse ano não choveu o que chove, porque além de ter enchentes, a água subir para a cidade toda, para a cidade. Nem caminhões, nem carro funciona. Só que essa enchente, ela está vindo com esgoto e está entrando nas casas. E as obras que a prefeitura fez, na entrada de Santos, que todo mundo escuta falar, não foram concluídas. É zero à esquerda, não tem, é ineficaz. É um faz de conta, é para inglês ver, que nem diz os outros. De toda aquela região do Saboó, que são 2 sistemas de drenagem, que é o Rio Furado e o Relenheiro, são 2 manilhas de 80 centímetros de diâmetro, que despeja toda aquela rede de água no mar, só 2. As que tinha antes, que era o Rio Furado, a Vala Mestra, foram tudo fechadas pelo poder público. Então, hoje nós não temos saída de água do Saboó e daquela região da entrada de Santos, agravado pelo fato do transvasamento da rede da Sabesp. Eu me comuniquei, encaminhei ao Ministério Público esse fato. A Sabesp contratou uma empresa de advogados desmentindo o fato. Eu até fiquei preocupado, eu fazer uma denúncia só para alertar a Sabesp que tinha um problema para eles resolver. Eu fiquei, será que eu vou ser processado? Aí eu tive que correr, pegar mais fundamentos e me fundamentar. Então, só de 2 meses para cá, já tem uma série de vídeos e de transbordamento da Sabesp, da rede. Por exemplo, uma violenta ali na Manuel Barbosa de Silveira, na Nossa Senhora de Fátima. Tudo aquilo. Eu filmei tudo, reservei tudo, que eu fiquei preocupado em ser processado. Na minha cabeça, né, o meu entendimento, eu não ia ser talvez, mas eu estava com essa preocupação. Hoje em dia, as pessoas que reclamam e falam que vão presa, quem não fala nada e é o responsável fica livre, não é assim? Então, eu fiquei com essa preocupação. Agora, o Saboó tem uma obra da Sabesp, que é ali na Vila Pantanal. Ela está se estendendo pelo loteamento Chico de Paula. A gente chama de Chico de Paula, mas é bairro Saboó também. Antigamente era bairro, agora é loteamento Chico de Paula no bairro do Saboó. Então, eu estava lá, o pessoal me chamou e falaram, olha, você não quer ver isso para nós, assim? Porque antigamente eu vi alguma coisa. Eu falei, não, agora eu estou afastado de problema, eu quero ficar só na minha, né? Sossegado. Aí, como alguém me falou, vai ter uma audiência pública. Eu vim aqui hoje e agradecer a oportunidade para trazer esses problemas. Quando o representante Sabesp falou da preocupação com a qualidade do serviço, eu quero colocar o seguinte: aquela areia, pedra e terra que a Sabesp usa na obra do Saboó, está a 500 metros de distância, ao ar livre. Choveu uma chuva forte, aquilo foi tudo para as ruas, para os bueiros, para a drenagem, foi uma calamidade. E espalhou pelas ruas todas, quando seca, vem o sol, seca tudo, vem o vento, passa carro, passa isso, para aquela poeira enorme. E a gente sabe que a poeira de pedra tem mais de 60% sílica, né? Que provoca silicose, problema pulmonar grave. Então, é essa qualidade. Eu gostaria, e quando eles transportam essa areia, essa pedra, do local que está depositado para a obra, é mais de 500 metros de distância, e vai em caçamba de trator. Eles não levam levam numa caçamba de um trator, e ele vai balançando e vai espalhando nas ruas aquela areia toda. E fica lá, ninguém se preocupa, poeira, ninguém se preocupa. A Zona Oeste é diferente da Zona Leste, com toda a preocupação que a Zona Leste tem, a Zona Noroeste é diferente, lá é cada um para si, é uma Zona Franca. Lá não tem lei, não tem CT, não tem nada, lá funciona assim. As obras de drenagem, a prefeitura não concluiu, o Saboó tinha o melhor sistema de drenagem de Santos. Além de não fazer as obras e não concluir, ainda quebrou as que já estavam feitas e bem feitas. Então, esse é o problema. O secretário está aqui, eu aproveitei essa oportunidade para trazer esse assunto. Porque o negócio é complicado, é grave. E se a gente tiver uma chuva de ocorrência, a estrada de Santos vai parar. E aquelas obras de estrada de Santos também falavam mobilidade urbana.
Ninguém publicou, ninguém viu, mas a cidade ficou parada por várias horas, por conta da mobilidade urbana. O senhor tomou conhecimento disso? Eu estava lá. Aquele viaduto na entrada de Santos, cheio de carro parado, ônibus, tudo. Quando tem enchente, a prefeitura interdita o viaduto, mas naquele dia não deu para interditar. Podia ocorrer uma ocorrência com o peso em cima daquele viaduto, que ele não foi projetado para carregar tanto peso. É um viaduto meio... Foi feito só para fazer uma homenagem. É como se fosse uma obra de arte, só isso. Então, é mais ou menos isso. Eu gostaria... Eu li na tribuna... Eu posso falar mais um minuto? Só um minuto. Só tem mais um minuto. Um minuto. Eu li eu olhei, veio a informação a mim, que a Sabesp estava falando, que nem assim, desculpando, justificando alguma coisa, as obras, os serviços mal feitos. É aquele que ligava a rede de saneamento com a rede de drenagem. Antigamente eles faziam isso. Então, o loteamento Chico de Paula no Bairro Sampaio foi feito assim pela própria Sabesp. Eles tinham um sistema de drenagem, eles fizeram uma caixinha, a drenagem caiu na caixinha, aí a Sabesp recolhe desse lado aqui a saída do esgoto. E eles vedam aquela caixinha. Só que quando tem enchente, a água se infiltra e vai para a rede e satura a rede, né? Talvez esse transvasamento do equipamento da Sabesp, que é aquelas tampas de ferro, a letra grande Sabesp. Então, o transvasamento que existe ali, talvez seja também esse um dos motivos. Então, eu estou à disposição lá no Sabuó, se alguém quiser ir lá para mim mostrar os problemas, para ver, porque o meu objetivo aqui não é criticar, é a gente buscar, construir, resolver os problemas. É por isso que eu estou trazendo aqui, nesse sentido, da gente procurar resolver. Eu agradeço a todos essa participação. Obrigado. Eu vou passar a palavra ao secretário Fabrício e também dizer, Fabrício, você como vereador experiente, agora secretário, sabe muito bem o quanto chega de informações, de pedidos nos nossos gabinetes. E falei da importância dessa audiência pública para a gente poder dar a oportunidade das pessoas se manifestarem, né? E eu, nessa cobrança que nós estamos fazendo hoje aqui, de uma forma muito tranquila, né? Porque as explicações também são muito boas, eu peço uma fiscalização maior da nossa prefeitura junto a esses contratos que nós temos de prestação de serviços na nossa cidade, né? Falei para ele de algumas obras que a gente percebeu estar, não vou dizer abandonada, mas deixaram de concluí-las, né? Só com placas e desvio. Isso aí para nós é muito ruim, né? Então, eu gostaria de saber de você, dentro de tudo que a gente já percorreu essa semana passada, né? O que tem sido feito, né, na sua secretaria para a gente poder agilizar mais essa questão das obras da Sabesp, por favor. E também aproveitar para responder algumas perguntas que você, né, alguns questionamentos, tá bom? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Saudar aqui meu amigo e vereador Sérgio Santana. A gente tem caminhado em algumas obras, né, inclusive da Sabesp, há pouco tempo, para poder atender os anseios da população que tem te solicitado. A gente esteve há pouco na Particular Lélia contigo, né, na Ponta da Praia também na cidade de Santos. Tive com o vereador Paulo Miyashiro também lá. Assim, os vereadores sempre estão sendo a escuta da população. Esse é o nosso papel enquanto vereador. E eu acho que isso é muito importante, até porque o Sérgio é uma pessoa não só comprometida, mas educada. Ele sabe fazer a cobrança, sabe escutar, sabe dar voz, né? Então, ele está aqui ouvindo a Sabesp. Aliás, saudar aqui meu querido amigo Josimar, o André, né, a equipe competente da Sabesp, o Edson, que está ali, que vai assumir em breve aí o cargo do Josimar, a função do Josimar, que é dificílima, por sinal, mas já vem se preparando aí já há um tempo, né? E dizer para vocês, primeiramente, explicar como é que funciona a nossa relação enquanto prefeitura e concessionária. Então, eu estou secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos. Dentro dessa situação, automaticamente, eu também sou o presidente da CONSER, porque é a Comissão Municipal de Serviços Públicos. A gente, todo mês, se reúne, eu presido essa comissão, e a gente se reúne com as prefeituras regionais e com as concessionárias, todas as concessionárias, Sabesp, Comgás, CPFL, Telecoms, todas, porque tudo o que acontece no viário tem que ser comunicado
a Conserp. Então, se vai ter uma intervenção da Sabesp, uma modernização em tal bairro, eles têm que apresentar essa situação lá na Conserp, para que a gente possa levar para a CEINFRA, estudar, né, como é que vai ser essa obra, orientar, fazer os contrapontos. Chegou no consenso, está aprovado, a gente passa para a CEPREF, que é quem dá a liberação para que a obra possa começar. Um exemplo, a gente teve uma obra lá na Ana Costa, que era uma modernização que eles precisavam fazer, porque a rede da Sabesp ela é praticamente centenária em alguns pontos, né? Então, por risco de queda, a Sabesp tinha total interesse em fazer a modernização da rede, ali no trecho entre a Goiás e a Glicério. Era uma obra extremamente complicada, né? A gente levou quase um ano para poder aprovar o início dessas obras, porque é o cuidado da prefeitura, né, no sentido de, olha, não dá para você fazer isso deixando apenas uma faixa de rolamento. Então, a gente foi conversando, a Sabesp entendeu o olhar da prefeitura, convergiu, mudou para o método não destrutivo, né, que é muito mais caro, mas ela ocupou praticamente só uma faixa de rolamento. A gente acompanhou, fez essa fiscalização e a obra aconteceu do jeito que a gente queria, né? A gente até parabenizou a Sabesp, porque, olha, obrigado por ter cumprido o prazo num trecho tão nevrálgico da cidade. A rua está lá, segura, sem abatimento, ou seja, tem que ter essa convergência. E falando, por exemplo, de obras, como a gente colocou aqui, Particular Lélia, entre outras, que são obras da Sabesp, não são obras da prefeitura. Então, eles entram em contato com a gente, pedem autorização para a prefeitura regional. Se a gente não tiver nenhuma alteração no percurso, eles começam as obras. Muitas vezes, a gente vê que a Sabesp ela tem as empresas que prestam serviço para ela, e essas empresas, né, que não são a Sabesp, mas, claro, são contratadas dela, às vezes não fazem um bom serviço. E eu falo para vocês com toda tranquilidade, a gente teve uma reunião há pouco tempo lá, inclusive a pedido do Sérgio, do Chiro, e a gente pediu para eles um caminho para que essas obras que apresentaram problema na execução fossem resolvidas. A gente falou, olha, a gente não entende que isso não está bom, e a gente gostaria que fosse refeito. Então, a gente tem essa tranquilidade de falar da escuta, Sérgio, da Sabesp, de ir com a gente até o local, de entender, de cobrar a empresa e deixar claro que a Sabesp também não aceita esse tipo de serviço. Então, ela cobra da empresa, a empresa refaz, não tem custo para os cofres públicos, e a gente tem trabalhado até para que as próprias terceirizadas, contratadas deles, melhor dizendo, possam se adequar ao padrão prefeitura e ao padrão Sabesp. É normal, a gente sabe, eu estou vivenciando lá situações, para mim tem sido uma grande experiência, onde a gente licita, aí a prefeitura contrata a obra, nem sempre a contratada ela é boa, acontece, e a gente tem que ficar em cima para que as coisas, de fato, saiam dentro do prazo e da qualidade que tem que ser uma obra pública. Então, dizendo na Particular Lélia, o pessoal já entrou lá, até com base nessa reivindicação, Sérgio, o pessoal já entrou, já começaram a fazer o nivelamento dos postos de vistoria, né, dos PVs, vão estar melhorando as calçadas que não estavam adequadas, né, que a gente não entende que não estava dentro do padrão que se espera. Isso foi entendido. Santos Dumont, Ponta da Praia, a gente também tem conversado com eles, e eles estão mudando, né, o cronograma para poder concluir o quanto antes também essas obras. A Sabesp, depois que ela privatizou, tem os prós e os contras, né? Os contras, eu vou brincar aqui até com relação ao meu amigo, a gente perde pessoas, André, muito qualificadas, como o Josimar. O Edson está entrando, um cara que eu tenho certeza que, até pelo que a gente já conhece, tem total competência para assumir a função do Josimar. Mas, com essa privatização, perderam quadros importantes. O que ganhou? Ganhou recursos. O sistema que foi feito para que a Sabesp passasse a ser, vou chamar de privatizada, que não é o termo correto, entendo eu, mas ela passou a ter um caixa muito forte, diferente do que a gente vivenciava antes. Antes era um parto para eles, quando tinha que fazer uma manutenção de rede, uma modernização, e hoje eles têm condição disso. Então, a gente senta e consegue alinhar juntos esses locais onde eles precisam modernizar a rede, que é o caso da Ponta da Praia. Olha, a gente precisa modernizar aquela rede, tá? Então, como é que a gente pode fazer para entrar de maneira a atender vocês, a melhorar a pavimentação asfáltica do bairro e mitigar o impacto, porque obra dá transtorno, obra traz impacto. Então, não tem jeito. A gente tem uma sinergia muito boa com a Sabesp, mas
óbvio, né, eu acabo sendo a interlocução dos vereadores, né, com a concessionária, e a gente vê que tem essa questão de transbordamento de esgoto. Muito do que foi dito aqui procede. É local que você tinha 2, 3 casas e tem uma torre hoje, né? Aliás, tem locais que você tinha só casa e tem só torre na rua hoje, né? Essa evolução, ela acarreta nisso. As redes hoje estão totalmente subdimensionadas. E a gente sabe que em algum momento vocês vão chegar, porque vai ter que chegar. Senão a gente vai ter, por mais que vocês limpem constantemente as redes, esses transbordamentos nunca vão acabar. Outros locais que a gente tem transbordamento, em alguns locais onde tem muito restaurante, também a gente tem uma questão que a gente já conversou disso em loco, que a Sabesp precisa limpar a rede dela, passar o desengordurante, fazer o trabalho dela, e os restaurantes também têm que ter todo o cuidado. Muitos fazem isso, mas outros não, porque são casas que antes eram residenciais e acabam se tornando comerciais, com alto fluxo nessas cozinhas, e às vezes usando uma caixa de gordura que ainda é o padrão, né, residencial, que não condiz com essa situação. E isso também causa um grande transtorno, cria aquelas placas na rede. Então, enfim, a gente tem que trabalhar em conjunto para fazer com que as coisas realmente funcionem. O apontamento feito ali com relação ao Canal Zero, né, o Canal Zero é um canal que a gente tem ali muito próximo da ilha Urubuqueçaba, entre os prédios Pé na Areia, né, e a ilha Urubuqueçaba. Ali a gente tem, dentro do planejamento do prefeito Rogério Santos, a possibilidade de nesse mandato, ainda até 2028, retificar aquele canal e aquele canal ser igual aos outros. Inclusive, isso vai estar em conversa com a Sabesp, se não der para ligar no interceptor, a comporta, criar algum outro tipo de mecanismo para que filtre essa água, porque assim, canais não podem ter cheiro de esgoto. Se tem cheiro de esgoto, tem alguma coisa errada. Os canais são feitos para direcionar as águas de chuva, as águas pluviais. E muitas vezes a gente acaba recorrendo a Sabesp, está com mau cheiro, e vai ver, é um descarte irregular, é uma ligação errada que a pessoa fez da pluvial no esgoto, né, e eles vão lá, e junto da SEMAN, acabam convergindo, encontrando esses pontos, mas assim, é uma questão de conscientização e de trabalho constante para que a gente possa manter tudo dentro da perfeita ordem. Com relação aos alagamentos que o senhor colocou na Zona Noroeste, eu digo que não é questão de falar que não funcionou. Ali, a gente tem que fazer um conjunto de diversas estações elevatórias com comportas. Por exemplo, eu assinei, no final do ano passado, a estação elevatórias com comporta número 6, no Saboó. Só para ter noção da monta, para a gente fazer com que tudo funcione, a gente só tem uma hoje, que é a estação elevatória 7, que é no final da Haroldo de Camargo, e agora vamos ter a 6 e, em breve, a 0, que é bem na entrada da cidade, que pega esse ponto nevrálgico. Só a estação elevatória 6 ela tem um custo de R$160 milhões, aproximadamente. Então, assim, é uma estação grande, uma estação que vai pegar toda a água daquela bacia, né? E, assim, o prefeito Rogério Santos, ele é categórico na necessidade de investimento, principalmente na Zona Noroeste, porque é um problema que não vem desse governo, nem do governo passado, nem do outro, vem de sempre. Só que, se não tiver investimento, se não tiver boa vontade, a Câmara, a gente junto aprovou a condição de fazer esse financiamento internacional, que trouxe recurso para fazer essas estações elevatórias. Então, assim, é uma coisa que eu acho que, por exemplo, no curto prazo, a gente está iniciando as obras agora, eu acho que nos próximos 4 anos, eu acredito, pessoalmente, que a gente vai ter uma mitigação muito boa desses alagamentos, principalmente nesse principal trecho da entrada da cidade. E com o avançar dessas obras, que, como eu já falei aqui, repito, tem um custo alto, mas vão ser feitas, porque os projetos estão passando por diversas questões de licenciamento, de aprimoramento, então isso vai sair, a gente, talvez em 4 anos, já comece a sentir uma diferença de fato. Ali na Zona Noroeste, a gente tem um grande problema também, com relação à limpeza da Haroldo de Camargo, da Ana Santos, e ontem a gente teve uma reunião com o prefeito Rogério Santos, e ele pede urgência nisso, da gente criar métodos, né, que possam permitir uma limpeza mais frequente daqueles canais, que são canais fechados, e que também vão permitir uma melhor fluidez dessas águas pluviais. Ou seja, a prefeitura tem trabalhado buscando mitigar esses impactos. A gente vive numa ilha, né, e se a gente não tiver esses investimentos, não adianta, Ponta da Praia e outros locais da zona da orla, logo vão precisar também de um plano desse de macrodrenagem maior, porque a gente vê que as condições climáticas vão mudando, o avanço dessas construções, como a gente está colocando,
tem sido numa frequência muito maior do que se podia imaginar. Então, assim, a cidade vai ter que investir cada vez mais. A gente vai ter que criar ferramentas para fazer essas compensações, porque, por mais que... Hoje, a Zona Noroeste, claro, é o principal foco dessa questão dos alagamentos, né? Mas isso vai se estender para outros pontos da cidade. Então, a cidade tem que investir constantemente em drenagem. Não é um negócio pontual, não é um negócio dos próximos 10 anos, é um negócio para sempre. A cidade de Santos, por ser uma ilha, ela vai precisar investir, por ter esse solo que a gente tem, que é um solo que é quase um mangue, né? Ele é impermeável, né? É um solo muito problemático, a gente tem que investir em drenagem. E todas as drenagens que a gente tem feito na cidade, a gente tem utilizado aduelas, né, retangulares grandes para fazer reservação de água, diferente de antes, que você tinha aquelas manilhas, talvez de 40, de 60, hoje são aduelas de 1,20 m por 1,80 m. Então, assim, a prefeitura tem investido já pensando o quê? No futuro, que é o que vocês vão ter que fazer também. Quando vocês forem modernizar essas redes, eu tenho certeza que vocês já vão ter que dimensioná-las para esses prédios monstruosos que estão vindo, porque senão vai ter também transbordamento, né? Enfim, vai ter problema. A gente tem, através dessas reuniões da Conserp, entendido que a Sabesp tem caixa e condições de fazer essas revitalizações, essas modernizações, e vem fazendo, né? E a gente vê que esses locais onde ela tem atuado não tem tido novos abatimentos, né? Então, assim, é uma força conjunta, Sérgio. Eu acho que a gente vai continuar tendo que trabalhar de mãos dadas. Eu acho que a Sabesp vai continuar, eu acho, não tenho certeza, recebendo essas reivindicações, agora através do Edson, viu, Edson? Tanto com relação ao transbordamento da rede, quanto locais que vocês precisam, de fato, revitalizar essa rede o quanto antes. Eu tenho recebido inúmeros pedidos de, pô, Sabesp precisa entrar aqui, precisa entrar ali. A gente, claro, na medida do possível, já vai autorizando com critério para a gente também fazer as coisas de maneira cadenciada, mas precisa de muito investimento. A gente sabe que vocês têm essa condição, a gente vai cobrar para que esses investimentos sejam feitos. Os vereadores, com certeza, vão estar acompanhando para que isso aconteça da melhor forma possível. Mas é uma questão que realmente precisa de tempo. Não adianta que... Eu acho que nem a drenagem vai ser sanada no curto prazo e nem a modernização da rede da Sabesp no curto prazo. Mas é algo que está acontecendo, a gente vê no dia a dia, né, e que só vai ter que ser intensificado com o passar do tempo. A Sabesp tem mais dinheiro que a gente, então, se puder ajudar também, a gente agradece. Se alguém tiver alguma dúvida com relação aos trabalhos da CEINFRA, só para deixar claro aqui, Sérgio, é importante falar o que a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos faz efetivamente, porque às vezes a pessoa fala assim, pô, ela tapa o buraco, ela fala, não, a gente faz obras novas, do muro para fora, calçada, guia, sarjeta, drenagem, asfalto e iluminação pública. Esses são os competentes da Secretaria. E tratar direto com as concessionárias, ouvir as demandas dos vereadores, o que chega na ouvidoria de Santos, convergir, chamar, por exemplo, aqui a Sabesp, olha, a gente está com esse problema, a gente precisa de solução. E juntos encontrarmos uma saída para que isso aconteça. E tem acontecido, né? A gente tem conseguido, Sérgio, avançar bastante. Tem algumas obras mais complicadas que a gente demora para chegar no consenso, porque a gente quer que entre da maneira que impacte menos a vida da população, mas isso tem acontecido, então essa parceria tem funcionado. Tem ajustes constantes? Tem. Vai continuar tendo, mas eu acho que está sendo muito positivo, principalmente de um tempo para cá. Se alguém tiver alguma dúvida com relação à drenagem ou à secretaria, eu estou à disposição para responder, tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, Fabrício. Passar a palavra aqui, até para já entrar nas considerações finais, o Josimar, né? E já deixar aqui o boa sorte para o Edson, né, Edson, que vai estar saindo do banco de reserva, é isso? Para poder já, essas escalações da seleção brasileira, já se vai se preparando aí, porque nós vamos estar cobrando. A torcida aqui é forte. Fique à vontade, Josimar. Vereador Sérgio Santana, agradecer ao convite para que a Sabesp esteja aqui esclarecendo alguns pontos, aí, algumas dúvidas. Isso é sempre bom para a gente estar tendo esse feedback também da população e a gente está podendo esclarecê-los. Parabenizar aqui nosso secretário Fabrício, o André. Depois dos dois falarem, a gente tem até pouca coisa, né, para falar, mas vamos lá, vamos tentar só tirar algumas dúvidas da dona Vera, do seu Ricardo, do seu Severino, do seu José Inocêncio, né?
Dona Vera, aqueles buracos que a senhora se referiu são pontos de inspeções que a gente utiliza para fazer justamente a desobstrução do ramal de esgoto. Tá? A Sabesp tem intensificado bastante a questão de lavagem das redes coletoras e ramais, inclusive utilizando, até que o secretário comentou aqui, desengordurante, para justamente quebrar essa cadeia, quebrar de gordura, essas placas de gordura, né, que criam. Como o André falou, elas criam placas de gordura que realmente, como o esgoto ele trabalha por gravidade, acaba juntando gordura com papel e isso cria uma situação totalmente desfavorável para o fluxo do esgoto, tá? Mas é utilizado. Nós vamos fazer uma revisão lá, ver se alguma tá precisando de nivelamento ou a tampa. A gente vai estar fazendo isso daí, tá bom? A senhora também comentou das torres, né? Toda vez que tem um empreendimento, esse empreendimento ele consulta a Sabesp do que ele precisa ser feito. Ele pede diretriz técnica para a gente. Então, por vezes, ele tem que lá, fazer uma nova rede coletora, porque a que está lá ela não comporta. Então, são feitos dentro de dimensionamentos para que atendam esses condomínios, tá bom? Só para que a senhora comentou das torres, né? Mas tem sido feito. E a Sabesp, todos os remanejamentos que a gente está fazendo, e está fazendo com muita parceria com a prefeitura, para justamente tentar resolver e de maneira definitiva, né? E com o menor transtorno possível para a população. Costumo dizer que as obras da Sabesp, elas são, por si, elas já trazem um pouco de transtorno, porque são escavações, né? Porém, o legado que ela deixa que é o importante. É óbvio, por escavação vai ter poeira, vai ter sujeira, né? Mas o legado que a obra deixa, isso que a gente precisa entender o motivo daquela obra, tá? Seu Ricardo comentou sobre o Canal Zero, né? Canal Zero, seu Ricardo, ele... Aqui. O Canal Zero, ele recebe ali algumas... um efluente do Morro José Menino, né? E a Sabesp já está trabalhando nisso, tá? A gente já está coletando, como o André falou, Pantanal Alto, Pantanal Baixo, todas essas áreas que a gente está entrando, também está entrando no José Menino, e aí, com pouco tempo ali, a gente vai estar coletando vai deixar de cair aquele esgoto lá no canal, né? E aí, com as obras que o secretário falou que estão previstas aí, com certeza dará um ganho maior aí, né? Severino, Marapé e São Manuel. O São Manuel também está passando por obras, né? No caminho São Manuel e no caminho João Carlos, né? O São Manuel, a gente só tem algum problema no São Manuel, tá? Tirando alguma parte de obstrução lá por alguma situação dessas que já foi comentada aqui, quando a gente tem alguma situação na estação. A estação contempla, sim, ela é dimensionada para atender o bairro e dimensionada, inclusive, para receber o que está sendo previsto para incremento agora de ligações lá. Só que ali ela fica numa situação ali meio ermo, né, o local ali da estação, e por vezes ela sofre alguns atos de vandalismo, né? E aí esses atos de vandalismo, lógico, a estação acaba paralisando o bombeamento, e aí ela pega nível, e aí em algum ponto ela vai, mas a Sabesp atua de imediato lá para correção dessa manutenção e o restabelecimento do funcionamento da estação. No Marapé, o senhor comentou dos canais, o esgoto que cai no canal. O esgoto que cai nos canais, a Sabesp, a gente pode até entender como plano de contingência, nós admitimos toda aquela água, todo aquele esgoto, todo aquele fluxo que pode cair no canal, ele é admitido pela rede da Sabesp, pelo interceptor da Sabesp, e ele vai para a estação de tratamento. Tá? Então, ele não atinge a faixa da praia.
Tá? Só tirando essa dúvida, o senhor comentou se esse esgoto cai aqui, cai no canal, e aí... Não, a gente, em todos os canais, a gente tem um sistema de admissão dessa água que vai para o nosso sistema. Tá? No final... No final, na faixa, quase que na faixa de areia ali, ela tem uma saída, vamos dizer que seria um bypass para o nosso sistema. Né? Então, se for detectado, se tiver alguma questão de esgoto ali que atingiu ali, é admitido para o nosso sistema, vai para a nossa estação e não para a praia. E fora isso, tem as comportas também que são da prefeitura. Né? Antes da comporta, a montante da comporta tem uma saída para o nosso sistema. Tá bom? Tudo bem? Quem for andar no calçadão da praia, na faixa de areia, onde tem a comporta, se olhar para dentro do canal, vai ver que tem uma escadinha com um corrimão em cor amarela. Ali tem uma entrada que toda a água do canal entra num tubo e vai para o interceptor da Sabesp e vai para a estação de tratamento. Não vai para a praia. Então ela vai filtrar junto com a água pluvial? Isso, em tempo seco. Tempo seco. Quando tem chuva, aí entra a prefeitura na abertura da comporta, porque a finalidade do canal é escoar água de chuva. Em tempo seco, a gente admite essa água para o sistema da Sabesp. Mas isso não quer dizer que tem que ter esgoto dentro do canal, porque ele gera outros aspectos. Um deles é o cheiro. Desculpa, Josimar. Ótimo, André. Obrigado até por... É o próximo. A prefeitura também, é importante comentar, que a Sabesp, junto com a prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, a gente trabalha muito um programa que eles têm, Detecta, o programa Detecta. Né? A gente está trabalhando agora no Canal 4, mas, assim, as informações trocadas entre Sabesp e as secretarias, elas são diárias e, assim, diárias, quando eu falo diárias, quase que 24 horas por dia mesmo, né? É intenso. Eles colocam as equipes, quando eles encontram algum ponto desses daí, imediatamente eles acionam a gente e a gente toma as providências no sentido de solução desse refluxo de esgoto, tá? Seu José Inocêncio, né? Seu João Inocêncio, desculpa, seu João, eu peguei aqui, colei aqui do vereador e colei errado ainda. Eu sempre fui péssimo uma cola, mas vamos lá. Seu João Inocêncio, a Nossa Senhora de Fátima, por vezes as obstruções que tem ali, como a rua acaba enchendo, o pessoal acaba abrindo os tampões da Sabesp para escoar aquele fluxo e acaba admitindo areia, né, pedras, tudo, e acaba, por isso, trazendo esse transtorno para o munícipe. A gente vai lá, limpa, mas tem essa... E não é só lá, não, tá? Muitos lugares aí que acabam enchendo, o pessoal abre o tampão da Sabesp para admitir esse volume de água, de águas pluviais. Tá, e acaba trazendo alguns transtornos para o sistema, porque eles não foram dimensionados para isso, para receber esse volume e também não para receber sujeira. Né? Eu acho que... e quanto à areia, que o senhor falou, o carregamento de areia, nós vamos estar amanhã já chamando a contratada, tá, para acertar essa questão, e eles têm que carregar os insumos de maneira correta. Ilhabela. Tá bom. Vamos passar aqui agora a palavra para o senhor André. E depois vamos encerrar a nossa audiência pública, mas dizendo que nosso gabinete continua como ouvidoria, viu? Para ficar cobrando o pessoal aqui, só para lembrar. Vamos, André. Não, perfeito. Bom, queria agradecer a todos que subiram aqui. Dona Vera, a gente vai estar verificando esses pontos. Tem no registro fotográfico aqui, Josmar, tem uma radial que está com abatimento, com indicação de que o ramal está quebrado. A gente vai providenciar.
o reparo necessário lá. Com relação ao senhor Ricardo, o senhor abordou também a questão do fim de ano. Eu especificamente tive lá no dia 31, conversei inclusive com o síndico que estava lá na correria, falando pessoal. A gente, inclusive, a Sabesp mandou vários caminhões-pipa também. E assim, foi absurdo o que tinha de gente naquele prédio lá. Tinham mais de 3.500 pessoas lá dentro. Eu sei. Não, mas é nesse ponto que eu quero falar. Essa questão que o senhor falou, comercial, do valor da conta, lá, claro, tem uma administradora que administra o prédio, ela provavelmente, se não ingressou, vai ingressar com alguma demanda de solicitação junto à Sabesp, e a Sabesp, na área comercial, vai fazer a verificação e dar o retorno necessário para vocês. Tá ok? Com relação ao seu Severino, o senhor falou de questão de balneabilidade. A balneabilidade pode sim ser afetada pelo esgoto, mas não só esgoto doméstico. Existe aquilo que a gente chama de poluição difusa, fezes de animais, lixo. Isso tudo pode chegar, num período de chuva, às praias, e isso pode causar a bandeira vermelha lá. Isso é em qualquer lugar do mundo que tem a região litorânea, seja na Espanha, na Inglaterra, em Santa Catarina. Aqui choveu, essa água vai para a praia e isso acaba levando uma carga poluidora para a praia e ela vai tornar a praia, por um período de 24 horas, tem cidades na Espanha, por exemplo, tem praias na Espanha, tem um tótem, que quando chove acende uma luz vermelha lá e fala: não entre por um período de 24 horas. Porque é o tempo de depuração, de diluição daquela carga que chegou na praia. Isso não é diferente aqui. Mas o esgoto tem que ser coletado, ele não pode chegar na praia de forma irregular. Então, a Sabesp, junto com a Prefeitura, faz um trabalho muito intenso de caça-esgoto. Para vocês terem ideia, nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil, e a Baixada Santista tem 4 municípios entre os 50 melhores no saneamento. É Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá. Os demais também estão subindo, mas não chegaram ainda entre os 50 melhores. Santos está no 4º lugar, já chegou a primeiro. Aí, por questões que o senhor perguntou aqui, é questão de critério. Vai para primeiro, desce para segundo. O importante é que Santos é um município privilegiado em termos de estrutura, seja na parte de drenagem, coleta de resíduos sólidos, saneamento, mas tem muito que avançar ainda. Então, o que o secretário aqui abordou, temos muito a fazer ainda. Seu João, o Josimar colocou aqui, a gente vai estar apurando essa questão da contratada e uma observação aqui. O sistema de coleta da Sabesp, ele não combina com água de chuva. Tanto é que a gente chama o nosso sistema de separador absoluto. Ele não pode admitir água de chuva. Dá para admitir até um determinado limite. Depois ele entra em carga, retorna esgoto para dentro do ralo do banheiro. É aquele inferno quando chove. Porque ele não é projetado para admitir água de chuva. E, infelizmente, isso faz parte. A gente tem aquelas tampas na rua. Quando enche, acaba admitindo pelas tampas. Enfim, sistemas de drenagem em locais que não comportam o volume naquele momento, isso acaba indo para a rede de esgoto, mas são pontuais, né? E aquilo, como o secretário colocou, a gente tem acompanhado, a Prefeitura tem feito grandes obras no sistema de drenagem, principalmente na zona noroeste, e a Sabesp tem participado de forma conjunta quando tem que atuar na parte de esgoto. Então, só um dado aqui, que a água de esgoto ela não combina com a água de chuva. Tá? Então, são essas informações, estamos à disposição. Se vocês observarem qualquer problema na rua, como o senhor colocou aqui, o caminhão vai reto lá, fica descarregando. Liga no 0800, denuncie, porque a gente vai lá, a contratada não pode fazer isso. Quando eu digo a contratada, é a Sabesp que está lá, através da contratada, não pode. Então, muito obrigado aí pela atenção e a gente fica à disposição. Obrigado, vereador, pela oportunidade. Vereador Fabrício. Agora foi, rapidamente. Mais uma vez,
Não, aqui é novo esse microfone, né? Agora é digital. Te parabenizar, Sérgio. Te parabenizar, porque eu acho que esse é o papel do vereador, né? Chamar audiência pública, estar na rua, né? Você sempre falou com o Fabrício, dá para a gente acompanhar ali, dá para chamar a Sabesp. Então, assim, o Sérgio é um cara que é muito proativo, né? Respeitoso, como falei, né? Você sabe que a gente tem essa parceria e eu admiro o seu trabalho. E eu queria parabenizar também, Sérgio, quem está aqui, porque assim, a população, enquanto população, eu falo também, a gente reclama muito. É que nem no teu prédio, tu reclama disso, reclama daquilo, mas tu não vai quando tem reunião de condomínio, né? E a mesma coisa nas audiências públicas, quando o vereador chama, aí chama o secretariado, aí chama, por exemplo, a concessionária, no caso aqui a Sabesp, mas podia ser qualquer outra. E, infelizmente, não há essa, digamos assim, essa mobilização, né? Então, parabéns para vocês que saíram de casa, estão aqui até tarde, estão buscando por melhorias no seu bairro, porque é isso que precisa. Para a prefeitura isso é muito importante, Sérgio, né? Para o vereador isso é muito importante, ter essa mobilização para que a gente possa mostrar, no caso, para a Sabesp, está vendo, as pessoas estão passando com alguma dificuldade, o Sérgio está levando, a Conserp está levando. Então, assim, que a gente tenha cada vez mais participação popular, para que a gente possa ter, a partir daí, cada vez mais solução para os nossos problemas. Mais uma vez, Sérgio, parabéns aí pela postura da Sabesp, que nunca se omite. O Sérgio sabe disso, que tem... Quantas audiências a gente já fez, né, Sérgio? A gente chama a parte envolvida e a parte não vem. Ou manda alguém que não vai ter condição de responder. Eu estou vendo aqui o corpo técnico da Sabesp, que é quem vai nas reuniões comigo lá, e que está sempre aqui dando a cara a tapa, então isso para nós também é muito importante. Falo enquanto prefeitura, que vocês puderem dar sempre essa cara a tapa, não temer, né, que é o certo mesmo, né, entender que essas críticas são, na maioria das vezes, construtivas, isso é gratificante para a cidade de Santos. Parabéns, Sérgio. Nós estamos com o tempo esgotado, mas tem um contribuinte que gostaria de fazer uso da palavra. Eu vou pedir para o senhor utilize 3 minutos, porque já esgotou o tempo e o senhor não estava aqui na hora da inscrição. Primeiramente, uma boa noite a todos. Agradecer ao secretário por abrir, aliás, ao vereador Sérgio por abrir, primeiro por convocar essa audiência, que é extremamente importante, a presença do pessoal da Sabesp e o secretário. E eu queria, vereador, colocar alguns pontos. Primeiro, alguns pontos que não foram colocados aqui, que são problemas. Eu sou do Guarujá. Eu sou da Associação do Bairro Jardim Santense, no Guarujá, mas como a Sabesp, ela sempre coloca que os problemas são integrados, aliás, que quando falta água, o sistema é integrado, então os problemas também são integrados. Foi isso que me fez vir até aqui para apresentar alguns problemas. Um dos problemas que não foram colocados aqui são os problemas de hidrômetros alterados. Tem vários relatos, inclusive tem um representante de um condomínio ali, que está com uma conta absurda, aumentos abruptos dos hidrômetros, esses hidrômetros digitais. Então, fica a pergunta para a Sabesp. Como é que esses hidrômetros funcionam? Como eles são controlados? Se eles podem ser controlados remotamente? Porque tem vários relatos, André Hernandes, que se chama de André, mas o nome dele é André Hernandes. André Hernandes, vários relatos de hidrômetros que passam a disparar a marcação do nada, simplesmente, sem explicação alguma. Não houve alteração de consumo, não há vazamentos dentro da residência e os hidrômetros simplesmente disparam. Um outro ponto, o André Hernandes já falou das obras terceirizadas, que são, de fato, de responsabilidade da Sabesp. Mas vamos pensar, vereador, é muito fácil para a Sabesp simplesmente dizer que o problema é terceirizada. A responsabilidade é da Sabesp. A Sabesp, quando fala, o André Hernandes acabou de falar, se tiver algum problema, liga para a Sabesp. A Sabesp não tem um representante em cada obra para verificar o problema? Se não tem, deveria ter. Evitaria esse problema do transtorno de o munícipe ter que ligar para reclamar, passar um transtorno que às vezes fica... E não é fácil, reclamar na Sabesp não é fácil. Eu já fiquei 45 minutos esperando para concluir, para pegar um protocolo. Obstrução da rede com papel higiênico. Isso é novo? Inventaram o papel higiênico agora? Não, isso sempre aconteceu. Estiagem, período de estiagem, falta d'água, é período de estiagem. Choveu muito. Tem ligações clandestinas. Gente, isso sempre aconteceu. Por que a Sabesp está utilizando problemas que sempre aconteceram? O André Hernandes está na Sabesp há 40 anos, ele sabe muito bem disso.
Os problemas sempre aconteceram. E a Sabesp tem utilizado isso como um argumento. Então, isso não é novo. Caminhões-pipa. É só ligar que a Sabesp manda o caminhão-pipa. Caminhão-pipa fabrica água? Não. O caminhão-pipa abastece no reservatório mais próximo do ponto de reclamação. Se a água está no reservatório, isso aconteceu no Guarujá, eu pontuei isso. Se a água está no reservatório, por que ela não está indo pela tubulação? O caminhão-pipa não fabricou a água. Ele simplesmente foi no reservatório, pegou a água e levou para a residência que estava reclamando. Modernização da rede. O secretário falou sobre isso. Se o senhor estiver falando que a modernização... O senhor poderia concluir só porque, como eu já falei, a gente já estourou o tempo. Tá bom. Só falar só da modernização da rede, que aí é um alerta aqui para Santos. Se a modernização da rede for o que foi feito em Guarujá, instalação de válvulas redutoras de pressão, divisão da rede em distritos de medição e controle, macromedidores eletromagnéticos, tudo isso controlado por uma central aqui em Santos. Depois que foi instalado isso em Vicente de Carvalho, nunca mais a gente teve pressão adequada. E, para quem não sabe, existe uma norma que chama NBR 12218, que determina a pressão mínima de 10 MCA. O que isso quer dizer? Quer dizer que a água tem que chegar nas residências com pressão para subir no segundo andar, sem precisar de bomba. Um monte de gente está tendo que colocar bomba nas suas residências. E o que isso pode causar, vereador? Contaminação da rede. A Sabesp faz isso, ela diminui a pressão da água para diminuir os vazamentos que tem na rede. As pessoas colocam bomba porque ninguém vive sem água. A pressão por onde antes vazava água passa a entrar contaminação, colocando todo mundo em risco. Isso é risco de saúde pública, isso não é brincadeira, isso é sério. Eu tinha alguns outros pontos para falar, e só o último, que é o Trata Brasil, que falaram aqui, ele acabou de falar, 4 cidades, o Guarujá está nesse ranking, o André Hernandes falou, Santos também, e para quem perguntou de onde saem esses dados, acontece o seguinte, isso vem do Trata Brasil, que é um instituto. O Trata Brasil recebe os dados da Sabesp. O Trata Brasil não manda alguém vir na cidade para verificar se aquilo é verdade. Ele não liga para quem está passando pelo problema. Ele simplesmente recebe os dados da Sabesp e coloca lá no sistema. É por isso que tem tanta reclamação numa cidade que está no topo do ranking. Não combina, né? Seu André, eu vou pedir para que o senhor... Eu vou fazer um convite para que o senhor venha no meu gabinete. Ok. Todas as terças e quintas-feiras eu atendo no meu gabinete. Gostaria de conversar com o senhor para a gente colher todos esses relatórios que o senhor tem. Eu vou, por meio de requerimento, requerer informações da Sabesp por tudo que o senhor está falando aqui. Tá ok? Tá bom. Quero cumprimentar aqui o vereador Alisson, que chegou agora. Dou encerrado a nossa audiência pública, agradecendo tudo aqui ao André, ao Josimar, ao Edson, a Sandra, pela participação, a todos os companheiros que estão aqui. E, como eu falei, nosso gabinete é uma ouvidoria, nós iremos continuar cobrando, né, tudo aquilo que for necessário. E, logicamente, agradecer também o secretário, que tem nos apoiado bastante, tirado várias dúvidas, né? Ele sabe muito bem que daqui a pouco ele está de volta aqui, vai chover reclamação no gabinete dele, vou falar, está vendo como é bom? Enfim, então dou por encerrado, muito obrigado, e o nosso gabinete continua de portas abertas para poder receber as reclamações que vocês entenderem ser necessário, tá ok? Obrigado a todos.